Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Oh, passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Oh, eu creio que nesse momento, através dessa canção, o Senhor está visitando lares aqui agora. Oh, eu creio, eu creio. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na
Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto de ensino nessa noite. Eu convido os irmãos para se colocar sobre os seus pés e abrir a Bíblia em Salmos 128. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Encontraram? Amém. Vamos ler então. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos conselhos e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Vamos fazer uma oração, irmãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez estamos aqui nessa noite, Pai, para aprender a Tua palavra. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, te agradecer pelas misericórdias que o Senhor tem tido conosco, para que nós possamos todas as terças-feiras aprender da Tua palavra. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração hoje sobre essa palavra que vai ser ministrada nessa noite. Eu apresento aqui cada irmão que já está aqui nessa noite, Senhor. Apresento cada um que ainda está em caminho, que o Senhor possa trazer debaixo das suas mãos poderosas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que tudo aquilo que nós aprendermos aqui nessa noite, Pai, que o Senhor possa, Pai, fazer com que nós possamos guardar no nosso coração e levar essa palavra para o nosso dia a dia e praticar, Senhor. Porque nós precisamos, Pai, viver verdadeiramente aquilo, Pai, que nós aprendemos, que nós cremos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, uma vez mais, pela vida de cada um, pela minha vida, pela vida dos nossos irmãos que estão em casa, que não pode vir no dia de hoje, que o Senhor possa visitar, Pai, em nome de Jesus, Pai, que na próxima terça eles possam estar aqui conosco, para nós estar aprendendo essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite, nesse ensino, Senhor, em nome de Jesus. Eu convido o pastor para... Irmão Silvio, você ajuda ele aqui? Sempre é bom, né? A paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas harpas cristãs no hino de número 519. 519. Pam 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 param pam pararam pam 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 pam. Esse grande amigo é o nosso Salvador. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Não é isso não. Como é que eu erro o hino desse jeito? Não é, qual é esse hino? Achei um bom amigo. Eu olhei aqui. Achei Jesus, o meu Salvador. Quase que deu certo. Achei um bom amigo. Qual é esse hino, meus amados? Quem sabe? 198. Este é o hino. 198. O tom é o mesmo, viu?
Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vêm. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Nos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Meus amados, a terceira estrofe desse hino nos diz grandes verdades. Ela diz o seguinte: esse lírio dos vales não me desampara nunca, nem me abandonará, com uma condição: se fiel e obediente eu viver. E se eu viver fiel e obediente, ele é um muro de fogo que me protegerá até que chegue o momento de eu morrer. Então, nós temos uma grande vantagem, é um grande privilégio servirmos a este nosso Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos cantar mais um e último hino, que é o 192. Pelo mundo brilha a luz. É isso aí, não é? Cantemos esse também é conhecido. Vocês cantaram e ficou muito bonito dessa vez, porque eu estou aqui escutando vocês e eu escuto o povo cantar. Graças a Deus está ficando bonito. Então vamos cantar o 192 também.
Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glórias a Deus. É por esse sangue que nós somos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos tirar agora um período de oração. Eu queria convidar o pastor Adriano para fazer esse período de oração para nós. E nesse período de oração, irmãos, nós queremos pedir pela viagem que o pastor William, a pastora Mire, o evangelista Silva e Deus Eni vai fazer. É só vocês quatro? Por eles e pela feira missionária que vai acontecer. Parece que é o dia 8, se eu não me engano, 8 de novembro, a feira missionária, que nós possamos colocar isso na nossa oração, essas causas da nossa oração, para que Deus venha trabalhar nessas causas, que Deus venha levar esses missionários que vão amanhã, levar e trazer debaixo das mãos poderosas e usar eles naquele lugar, amém? Colocar também os enfermos nessa oração, né? O irmão Soail não está bem, vamos apresentar ele nas nossas orações também. Irmão Joel Juarez, que está em recuperação, né? Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, o Senhor, nesta noite, porque nós estamos aqui mais uma vez na tua casa para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Meu Deus, nesta noite já foram aqui apresentados alguns nomes, ó Deus, que necessitam das nossas orações, pessoas que estão, ó Deus, enfermos, outras que estão recuperando de cirurgia, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe de todas as necessidades que eles precisam. Meu Deus, nesta noite nós colocamos na tua presença a vida do irmão Suail, a vida do irmão Joel, a vida do irmão Juarez, meu Deus, e os demais irmãos também que estão enfermos e necessitam da nossa oração, carentes das nossas orações, para que eles possam, ó Deus, através desta oração, ó Pai, reconhecer verdadeiramente e que o Senhor venha, ó Pai, em nome de Jesus, restaurar a saúde, meu Deus, daqueles que necessitam, aqueles que por um motivo maior, ó Deus, o Senhor também tem trabalhado na vida deles, para que eles também, ó Pai, possam ser curados, ó Deus, de doenças mais graves ou de outros tipos de enfermidade,
mas nós temos, ó Deus, nesta noite, pessoas também, ó Deus, que também está viajando, ó Pai, marcando viagem, está saindo de viagem para uma viagem missionária. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor estenda as suas mãos sobre a vida de cada um deles, que o Senhor conduza aqueles veículos, ó Deus, que eles vão estar dirigindo sobre essas rodovias, ó Pai, até o destino, aonde eles irão trabalhar com a palavra do Senhor, evangelizando aqueles povos, ó Deus. Que o Senhor conduza, meu Deus, essas vidas, que o Senhor conduza, meu Pai, em nome de Jesus, em paz, com tranquilidade, livrando eles dos laços, dos acidentes, dos assaltantes, de tudo aquilo, meu Deus, que venha impedir, ó Pai, desta viagem ser realizada. Mas o Senhor tem trabalhado nesta causa, o Senhor já tem, ó Deus, abençoado, o Senhor já tem dado, ó Deus, estratégia a eles, para que eles possam, ó Deus, alcançar o objetivo maior, ó Pai, que era alcançar almas para o Teu reino, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te apresentamos a vida desses irmãos que congregam nessa congregação, esses que estão aqui nesta noite, ó Deus, esses que estão aqui, ó Deus, para aprender a verdadeira palavra do Senhor, aqueles que estiveram aqui na data de ontem também, ó Deus, aprendendo mais um pouco da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, ó Deus, para que nós possamos aprender, meu Pai, toda a palavra do Senhor, e que esta palavra, ela venha surgir efeito em nossas vidas, que esta palavra, meu Deus, possa mudar a nossa direção, que esta palavra, meu Pai, possa mudar o nosso caráter, o nosso meio de viver. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este dia em que nós estamos aqui na Tua presença. Meu Deus, muitos são os motivos, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para nós aprendermos e vivermos verdadeiramente a Tua palavra, meu Pai. Meu Deus, nós Te pedimos nesta noite em nome de Jesus, já apresentamos, meu Deus, as vidas que aqui foram mencionadas na Tua presença. Meu Deus, aqueles, ó Pai, que ainda também não foi falado nesta noite, os demais, ó Deus, que por motivo maior optaram por ficar em casa neste dia de terça-feira, nesta noite de terça-feira, que o Senhor, ó Deus, possa, ó Pai, com as Tuas mãos poderosas, alcançar essas vidas e abençoá-las, meu Deus, poderosamente. Meu Deus, aqueles que vão estar, ó Deus, participando deste culto nesta noite, ó Deus, através das transmissões, meu Deus, em nome de Jesus, que essas pessoas também possam ser transformadas com esta palavra, meu Deus, que será aplicada aqui nessa noite nas nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, muito obrigado, é o que nós Te pedimos nesta noite e Te agradecemos no Teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu convido o pastor Will, que vai ministrar essa noite. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para se colocar de pé. Amém. Estenda suas mãos na direção do pastor aqui. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças Te damos, Pai, porque o Senhor nos colocou aqui nessa noite para aprender essa palavra. Pai, o Teu servo já a preparou, Pai, para nos ensinar, para ministrar essa palavra. Que essa palavra que ministrou o coração dele, Pai, possa ministrar o nosso coração também, Pai. Que nós possamos, cada um de nós que está aqui nessa noite, sair edificado com essa palavra, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, praticar aquela palavra, Pai, que o Senhor vai nos ensinar nessa noite através do Teu servo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, usa ele de uma forma especial, Pai. Isso é que eu Te peço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podem se assentar, meus amados, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias
na epístola que escreveu Tiago. Chegamos ao versículo 2, ao capítulo 2, aliás, porque terminamos na terça-feira passada o capítulo 1. E nós vimos já nesse primeiro capítulo que o primeiro capítulo já responde esta pergunta de Wheeler nesse livro, A Grande Omissão. No livro, o autor pergunta: quem dentre os cristãos de hoje é um discípulo de Jesus? E nós, na análise que fizemos do capítulo 1, nós vimos que um discípulo de Jesus é quem aplica as ideias do reino em todos os aspectos da sua vida. Ou seja, ele vive o reino de Deus aqui na terra. Este é discípulo de Jesus. Se não viver, não é discípulo. Simples assim. Outra coisa, quem é discípulo de Jesus é como Cristo no caráter e na conduta. Então, sob esse pensamento de Tiago, que nós vimos no capítulo 1, não é admissível que um cristão, um servo do Senhor, um discípulo de Jesus, compre e não pague. Não é admissível isso. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Pois então pense antes de comprar. Se você não consegue pagar, então não deve comprar. Eu estava conversando com alguém ontem, dizendo sobre isso, sobre nós estarmos com a nossa visão sempre à frente. Nós não podemos fazer compra pensando só no momento que nós estamos vivendo. Não, eu preciso pensar quantas prestações eu vou pagar se for financiado, como isso vai acontecer, se vai aumentar as prestações ou não, se vai haver a condição para que eu possa cumprir este compromisso, porque lá na última prestação eu terei que demonstrar o caráter de Cristo, a conduta de Cristo, lá na última prestação. Sendo assim, eu preciso me preocupar com o que eu falo para a sociedade a respeito, através da minha conduta. Se eu não me preocupar com isso, como muitos cristãos não se preocupam hoje, porque nós absorvemos, já falei para vocês, nós absorvemos o hedonismo do mundo. Hedonismo é uma filosofia milenar que ela baseia no bem-estar pessoal. Se eu for hedonista, eu quero o meu bem-estar. O que as pessoas falam de mim não me interessa. Quem está à minha frente, eu não quero nem saber o que vai acontecer com ele, eu quero passar na frente dele, porque o meu bem-estar é que é o interessante para mim e é o que eu prezo. Então vejam bem que o servo de Jesus, o discípulo de Jesus, age exatamente ao contrário. Por quê? Porque Jesus disse: aquele que quer ser o primeiro, seja o último. Porque lá no reino dos céus, os primeiros serão derradeiros, os derradeiros serão primeiros. E isto é uma filosofia, a filosofia bíblica, a gente não compreende se não for pelo Espírito de Deus. A gente não aceita se não for pelo Espírito de Deus. Só pelo Espírito de Deus é que eu consigo viver isto. Não serei discípulo de Jesus se eu viver para mim mesmo. A primeira coisa que eu preciso fazer é despojar, despir-me de todo o meu direito em relação a Deus. Eu não posso reivindicar direito nenhum, porque eu não tenho, então não devo nem querer ter. Quem manda é o Senhor, quem coordena é o Senhor, a minha vida está debruçada aos pés dele e pronto.
devo viver assim. O que ele me dá a voz de comando para eu fazer, eu faço. O que ele diz para eu parar, eu paro. E eu vivo conforme ele manda. Então, precisamos ser discípulos de Jesus. Porque eu volto a dizer para vocês, Goianápolis está de olho em vocês. Uma pessoa de Goianápolis que vê uma ministração, qualquer que seja ela, nesta transmissão, a pessoa de Goianápolis, qualquer que for ela, qualquer que for a ministração, ele vai ouvir pessoas ensinando sobre amor, sobre fé, sobre compreensão, sobre compaixão. E ele vai pensar assim, eu quero ver se esse povo é desse jeito mesmo. E ele vai começar a observar você. Assim como tem muitas pessoas observando você, observando a mim. São inúmeras pessoas, nós não temos condições de contar. Precisamos, então, estar atentos, sendo discípulos de Jesus, sempre. Isso nós vimos até aqui. Então, agora, nós vamos trabalhar com a importância da fé, a partir do versículo 2 adiante. Abra a sua Bíblia, por favor. Já deve estar aberta, né? A partir do versículo 1 do capítulo 2, eu vou ler até o versículo 8. Todos encontraram? Amém. Diz o seguinte, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupa luxuosa, dizendo, você, sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Amém. Esse é o texto que nós vamos estudar inicialmente. Depois nós vamos continuar e aí leremos em seguida. Vejam bem que neste primeiro versículo, Tiago já está dizendo que a fé é incompatível com a parcialidade. Ela não se coaduna com a parcialidade. O que é parcialidade? É eu tratar o irmão Silvio de um jeito, que é evangelista, e tratar o pastor Adriano, que é um pastor, melhor do que o evangelista Silvio. Por que eu estou fazendo assim? Não, é porque o pastor é maior do que o evangelista. Onde é que nós vemos isso? Onde é que nós adquirimos essa ideia de que pastor é maior do que evangelista é maior do que presbítero, e esses obreiros são maiores do que os membros? E os crentes são melhores do que os do mundo. Onde é que nós adquirimos isso? Não existe amparo bíblico para essas discrepâncias. Então, a primeira coisa que Tiago está dizendo para mim e para você é isso. A fé não coaduna com a parcialidade. Nós precisamos ser imparciais em todos os nossos relacionamentos
em todas as nossas os nossos negócios, em todas as nossas transações, em todas as nossas amizades, temos que ser imparciais. Mas primeiro nós precisamos saber o que é fé. E eu fui buscar o que é fé. E uma das fontes, enquanto já estão aí os microfones? Perfeito. Enquanto um dos irmãos prepara Hebreus 11:1, a fé é a crença em algo que não pode ser visto ou provado pelos sentidos. Ela é baseada na confiança e na convicção. A nossa fé pode ser apalpada? Sim ou não? Não. O tato é um dos 5 sentidos que nós temos. A fé pode ser sentida pelo olfato? Ela pode ser cheirada? Ela tem cheiro? Não. Então, pelos sentidos, você não pode provar a fé. A fé é adquirida através da sua confiança. No nosso caso, confiança em quem? Em Deus, que enviou Jesus, porque nós temos confiança no que está escrito na palavra. E a palavra diz que Deus enviou Jesus. Jesus nasceu de mulher, viveu aqui cerca de 33 anos, morreu aqui. Ninguém o matou, ele se entregou por minha causa e por sua causa. Nós cremos nisso, é a nossa confiança. É isto que nos mantém de pé e firmes da presença do Senhor, porque cremos que se estivermos na presença dEle, nós chegaremos até a glória onde Ele está. É essa confiança, é essa convicção que nos mantém na presença do Senhor. Outra definição é que, ou um complemento, é que a fé não é apenas uma crença passiva, ou seja, passiva no sentido de que você a sofre e você não faz nada. Ela não é assim. A fé move você a ter algumas ações condizentes com ela. Ninguém tem fé para adquirir uma casa própria e ele fica de braços cruzados dizendo: Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. Não. Esta fé que ele tem dá a ele o entendimento de que é uma parceria. A nossa contribuição é ínfima, é mínima a nossa contribuição no processo. Mas nós precisamos nos esforçar. O que nos leva a nos esforçar? É a fé em Deus. Por que eu tenho fé? Porque a palavra de Deus diz que Deus faz para mim o que é impossível para mim. O que é impossível para mim é possível para Ele, então Ele faz. Mas o que é possível para mim, eu não vejo lugar nenhum na Bíblia que Ele vai fazer. Sabem por quê? Porque eu preciso correr atrás do que eu quero. Nós sabemos disso. Todos nós sabemos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a questão do Miron. Quem é mais velho aí sabe do Miron, um morador de Ivolândia, que minha cidade natal, por sinal, então eu tenho um ganhador na loteria na minha cidade natal, vocês, por favor, me respeitem. Então, o Miron morava em Ivolândia, ganhou na loteria. A partir do momento que ele ganhou na loteria, ele é o que eu tenho ouvido. Ele perdeu a família. Por quê? Por não saber tratar o dinheiro. Por que não sabe tratar o dinheiro? Porque ele ganhou muito fácil. Vi uma reportagem uma vez de uma pessoa nos Estados Unidos que era mendigo, era pessoa em situação de rua, parece que é esse o termo que é usado hoje, pessoa em situação de rua, e ele teve lá um dinheirinho e jogou na loteria, e ganhou.
ganhou alguma coisa equivalente a 2 milhões de dólares, um negócio assim. Em 2 anos, ele declara isso no documentário. Em 2 anos, ele estava de volta nas ruas, sem dinheiro nenhum. Tudo na nossa vida nós temos que pagar um preço. Você sabe por quê? E eu vou aqui generalizar, é claro que não é uma questão para ser generalizada, mas na maioria total acontece assim. É normal nós dizermos, nessa faixa etária minha, até os anos 80, até quem nasceu nos anos 80, sofreu demais na vida. Sofreu demais. Não tinha 2 calçados, era só um, e aquele tinha que acabar primeiro. No meu tempo, por exemplo, o quichute não acabava, e a gente ficava com o quichute, e aquilo dava chulé, e era, porque os cravos dele não acabavam de jeito nenhum. Quem lembra do quichute aqui? Tem gente aí da minha época. Então, era muito resistente aquele calçado. A mãe comprava e a criança ficava com o calçado, ficava. Sim. Da conga eu lembro. A conga, inclusive, era do pobre. O quichute era daquele que tinha um pouco mais de condição financeira. A conga era do pobre, porque era 6 meses, 8 meses ali, ela dava um jeito de rasgar tudo. Então, veja bem que nós hoje temos resistência às dificuldades por causa do nosso sofrimento. Não foi por outra coisa, não. Meus amados, muitas vezes eu fui pedir, eu já falei isso aqui para vocês, eu fui pedir, mas foram muitas vezes em Goiânia, eu ia na frutaria e pedia os tomates que eles não podiam mais vender. E aí levava para casa, minha mãe misturava com arroz branco. Era aquilo que era o nosso almoço. Mas o senhor viveu bem ainda. Nessa época eu estava vivendo bem, porque teve época que eu almocei mingau de fubá. E não foi uma nem 2 vezes, não. Você estava melhor que nós ia lá pedir o tomate, mas nós só ganhava giló maduro. Irmão Silvio não falou ali para você que está em casa. Irmão Silvio disse que ganhava só giló maduro. Eu estou melhor do que eles que ganhavam tomate. Então, vejam bem que isso trouxe para nós uma resistência às dificuldades. Mas hoje, nós damos um... Irmã Débora, quer falar? Tá. Então, hoje, nós, na nossa maioria, compramos um tênis para o nosso filho, aí é lançado um novo tênis. Aquele está bom ainda, mas o nosso filho encafifa que ele quer um tênis novo. Aí nós vamos e compramos para ele. Qual o sofrimento desse filho? Qual o valor que ele vai dar a esse tênis que ele ganhou, sendo que ele não ficou nada com aquele? E qual é o ensino que nós estamos dando para os nossos filhos? Aí eu dou um celular para o meu filho, aí um outro celular é lançado e ele já quer o outro. Mas o seu está bom. Não, mas eu quero o outro. Não é assim que os pais, na sua maioria, fazem hoje? Aí, quando o nosso filho chega lá no trabalho, ele não consegue ganhar um salário mínimo. Ele não consegue receber uma voz de comando. Ele não sabe ser comandado. Aí ele surta. Você sabe por que a maioria dos jovens hoje querem ser empreendedores? É por causa disso. É porque não dão conta de ser mandados. Então, eles querem ter o próprio negócio. Isso não é conversa minha, não, meus amados. Isso é conversa de psicólogo. Porque eu gero na pessoa um ser fraco, enfraquecido. Se ele não consegue ser mandado, que dia que ele vai mandar bem? Não manda. Ele não dá conta de mandar também. A situação é semelhante conosco. Se Deus fizer tudo para nós, nós não valorizaremos, não daremos valor.
Sendo assim, ele nos deixa sofrer algumas coisas para nós adquirirmos. Quantas vezes Deus se silencia comigo? Comigo. Eu não estou falando com vocês, não, comigo. Deus se silencia, a gente está carente da solução e ele calado. E a gente ora, e ele calado. Muitos de nós desistem no meio do caminho, para de orar e perde a bênção. Não é uma nem duas pessoas que acontece desse jeito. Sendo assim, nós precisamos continuar, ter a força, a perseverança para continuar. Porque quem não persevera, não chega até o fim. É assim ou não é? Qualquer situação da vida, qualquer situação. Você começa num trabalho, começou ali, você pode até ter a perspectiva de ganhar o dobro, mas a luta aqui pode tirar você do foco, e aí você sai do trabalho e perde a bênção. Eu já contei para vocês aqui, quando eu era recém-casado, eu trabalhava na Linhas Corrente, uma empresa holandesa, muito bem estruturada, muito humanizada, muito bem organizada, e o meu professor de faculdade me levou para lá. Me ofereceu para eu estar prestando uns testes lá, dentre outros, e aí eu fui aprovado e entrei. Mas ele me disse anteriormente, ele me disse várias vezes, ele disse, olha, eu preciso de uma pessoa que continue na empresa, porque daqui a 9 anos eu vou aposentar e eu quero deixar essa pessoa no meu lugar. Ele falou para mim, não foi só uma nem duas vezes, não, foram várias vezes, antes de eu entrar na empresa. Você topa? Você não vai desistir? Não, vou não, fique tranquilo. E eu morava em Anápolis e fui trabalhar em Goiânia. Aliás, isso foi antes de eu casar, aí me casei e continuei trabalhando. Aí eu mudei para Anápolis e ficava nesse trajeto aí, todo dia. E aquilo foi me cansando, eu tinha a perspectiva de ganhar o triplo do que eu ganhava. E eu ganhava muito bem na função que eu estava. Aí um belo dia, eu inventei, fiquei sabendo aqui na Secrisa que tinha uma vaga de líder de almoxarifado, superintendente de almoxarifado, um negócio assim, e eu faltei ao trabalho para eu prestar o teste. Na segunda-feira eu cheguei lá, o gerente me chamou na sala dele, eu tinha sido contratado pelo supervisor. Aí o gerente me chamou na sala dele e falou assim, aqui está o seu aviso prévio, Willio. Eu prometo rasgá-lo agora se você disser para mim que não ficou em Anápolis para arrumar um emprego. Eu tive, pelo menos nesse momento, eu tive a dignidade de ficar calado. Aí ele disse assim, eu vou entender que você ficou para arrumar emprego. Então, por favor, assina seu aviso prévio. Lembre-se por que o meu chefe me levou para lá. Aí, eu assinei na parte da manhã, por volta de 9 horas, o meu chefe, o meu professor, assinou o aviso dele à tarde. Naquele dia, Deus ia triplicar o meu salário. Naquele dia. Não era daí uma semana, não. Era naquele dia eu seria promovido. O que aconteceu? Eu não tive a fé suficiente, porque eu fui avisado. Várias vezes me avisaram. Disseram, toma cuidado, isso não é de Deus. Eu teimei, deu no que deu. Claro que Deus usa tudo, mas foi sofrimento para mim. Então vejam bem que essa crença não é passiva, eu tenho que fazer a minha parte. Aquilo que é possível, eu faço. Terceira coisa sobre isto. É uma adesão a um conjunto de verdades e ensinos que são deliberados para nós. Então, eu vou crer naquilo que é ensinado para mim. O que eu vou crer, então? Na palavra. Eu creio na palavra, pratico a palavra e exercito a minha fé. Fé, então, é isso.
Lá mais à frente, nós vamos ver o que é fé novamente. Mas, então, vejam bem que nós temos 3 lições nesse primeiro versículo. Vou ler o versículo primeiro outra vez, para que vocês tenham na mente o que ele está dizendo. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ele está dizendo que as duas coisas não dão certo juntas, são opostas. Não é atitude de servo de Deus. Então, nós precisamos viver enquanto servos de Deus sem acepção de pessoas. Por quê? Nem lemos Hebreus 11, 1. Mas agora vamos ler 1 Coríntios 1, 26 a 29. Olha por que nós não podemos agir com acepção de pessoas, ou fazer uma avaliação errada. 1 Coríntios, capítulo 1, 26, 29, por favor, a 29. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Nós não temos o direito de julgar ninguém. Não é direito nosso. Eu dizer, mas o fulano é assim, assim, assim. O que acontece? Eu sou o irmão dele. Eu estou no mesmo nível que ele. Deus o ama da mesma maneira que me ama. Por isso, quando eu faço, eu rejeito ou valorizo alguém em detrimento de outra pessoa, eu estou agindo contrário à vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Outra coisa, Deus escolhe as coisas improváveis deste mundo para fazê-las acontecer. Nós temos, eu estava esses dias atrás, domingo parece, estava ministrando para os varões, os homens da igreja, e estava mencionando quantas pessoas eram dignas, a visão da sociedade, eram dignas de piedade, eram tratadas como lixo, eram desrespeitadas. Por quê? Por causa da sua condição social, por causa da sua bebida, por causa da droga que usava, por causa do casamento que levava, por causa da sua família empobrecida, por causa da sua cultura. O mundo rejeita. Por quê? Porque o mundo avalia de modo contrário à avaliação de Deus. O modo de avaliação não é o mesmo. Mas nós, a partir do momento que nos declaramos servos do Senhor, que queremos ser discípulos do Senhor, para nós agora a avaliação tem que ser conforme Deus. E Deus pega as coisas vis do mundo, coloca aqui dentro e valoriza. Valoriza. Pastor Adriano, se o irmão disser não, é não, tá bom? Não quero constrangê-lo. O irmão poderia contar um pedacinho do seu testemunho antes de receber a Cristo? Como é que o irmão era? Por favor. Eu vivia no álcool, bebia muito, fumava muito e andava mesmo, desprezado pela minha família, pelos alguns amigos. Então, assim, tinha dia que eu chegava em algum lugar, as pessoas me rejeitavam por causa do alcoolismo, do tabagismo e de outras coisas. Então, veja bem,
Adriano estava nessa situação. Deus olhou para ele e disse assim: aquilo ali é um rubi. Aquilo ali é um diamante. Só que está bruto. Não tem lapidação. Ele ainda não é lapidado. Deixa eu dar uma ajeitada nele. Está aí o que é agora. Um homem de Deus, um homem sério, que está liberto e faz a obra do Senhor, e está inclusive esperando, ele e a família, uma igreja para dirigir. Olha o que Deus faz. Nós temos lá em Goianésia, meus amados, um irmão que vivia desse jeito, talvez em situação pior, porque nosso irmão lá, o que se conta, quando eu cheguei em Goianésia, ele já havia recebido a Cristo como Salvador. O que se conta é que cachorro lambia a boca dele na sarjeta. Está lá, cristão autêntico, vivendo para a glória de Deus e tudo mais. Se eu der a oportunidade a muitos aqui, muitos vão apresentar como eram antigamente. Deus pegou todo mundo. Mas se eu chegasse, se eu chegar agora e disser do pastor Adriano, não, ele vai voltar qualquer dia. Então, certo, como essa luz está brilhando, ele vai voltar. Não tem jeito não, gente, não tem jeito. Ora, não tem jeito. Como é que é esse negócio? O meu Deus, então, não tem poder para isso? É o que eu estou dizendo, em outras palavras, quando eu desprezo as pessoas. Por algum motivo, qualquer que for o motivo, porque Deus não as despreza. Pelo contrário, Deus está como aquele pai de família da parábola que Jesus contou, do filho pródigo. O pai está de braços abertos, olhando para ver quando é que o filho volta. Porque quando o filho voltar, ele vai botar um anel no dedo do filho, vai botar uma sandália nos pés, vai botar roupa nova sobre ele, e ainda vai matar o cevado, o cabrito cevado, ou o boi cevado, para alimentar em festa, por causa da volta do filho. É isso que Deus faz. Mas eu, na condição de servo desse Deus, eu ouso dizer o fulano não. O ciclano, não dá certo. Aquilo ali não vai para frente, não. Aquilo ali não adianta. O outro lá que está bem vestido, o outro lá que está jeitoso, você pode, mas esse aí não vai para frente, não. Amados, nós não podemos fazer isso. Mas eu vou falar para vocês aqui sobre os elementos da fé. Os elementos da fé, eles nos alcançam em 3 níveis. A nossa fé nos alcança em 3 níveis. Primeiro, no intelecto. Segundo, na emoção. Terceiro, na vontade. Nós precisamos deixar que esta palavra alcance o nosso intelecto, a nossa emoção, e nos dê vontade de praticá-la. Caso contrário, não vale nada, não adianta nada. Se nós sairmos daqui e estivermos dispostos a fazer acepção de pessoas, não vai adiantar nós termos vindo aqui. É muito importante que, naquilo que nós precisamos, e você não precisa de tudo que eu estou falando aqui hoje. Muita coisa vai ser só um reforço para valorizar o que você já tem. Mas algumas coisas nós precisamos aprender. Por isso é que nós estamos aqui continuamente. Tá certo? Outra coisa. Por que eu tenho que viver sem acepção de pessoas? Porque Deus abomina a parcialidade. Deus detesta o fato de eu rejeitar uma pessoa para homenagear outra. Eu estou dizendo, não é você, por exemplo, homenagear um pastor que chega a dizer, este aqui, o pastor Esli, é um decano da igreja, o pastor Esli é um dos mais velhos, já contribuiu muito com esta igreja. Isso é diferente. Isso é uma honra que eu estou fazendo ao pastor Esli, ao pastor Aparecido, mas eu não estou desprezando ninguém quando honro o pastor Aparecido ou o pastor Esli.
O que se está dizendo aqui é você deixar de honrar um ou honrar um mais que o outro. É você prejudicar um para exaltar o outro. É o que vai ser apresentado nos versículos 3 a 5. Outra coisa, somos a habitação da glória de Deus. Como habitação, ou enquanto habitação da glória de Deus, vou agir em desacordo com o próprio Deus, ou com o Deus da glória. Isso não é aceitável. Então, o discípulo, ele precisa agir conforme o Senhor dele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, por favor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Eu leio aqui. A circuncisão é nada, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Vejam bem que muitas vezes, nós deixamos de valorizar a pessoa, ou deixamos de fazer com ela o mesmo que nós fazemos com o outro, pensando que ela é diferente, ou que ela é menor, ou que ela não merece. Agora, o Deus da glória não pensa assim. Como é que eu penso, então? Sendo assim, eu preciso ser como o meu Senhor. E nós vimos, numa desses estudos passados, que não é exigido de mim ser melhor do que o meu mestre. Não. Não é exigido de nenhum discípulo ser melhor do que o seu mestre. Pelo menos ele se esforce para ser igual. E outro dia Deus me fez ver uma coisa, naquele versículo de Eclesiastes que diz que tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E o que Deus me fez ver nesse versículo é muito interessante. Deus não exige o que eu não posso fazer. Ele só exige o que eu posso. Em nenhum momento eu vou ver o nosso Deus dizendo assim, faça mais do que eu te pedi. Eu te pedi só isso aqui, mas faça mais. Você tem condições de fazer mais. Quando você chega no limite, Deus sabe que é o seu limite. E Ele não vai exigir que você faça mais. Então, o que vier à mão para você fazer, faça conforme as suas forças. É possível para nós agirmos com as pessoas sem acepção, sem nenhuma situação oh, Jesus amado, é um termo muito usado aí. Sem nenhuma situação de discriminação. É disso que Tiago está falando. Nós não podemos discriminar, ninguém é melhor do que ninguém. Falei aqui no domingo, e vou falar aqui novamente, usando nós que estamos aqui. Irmão Geraldo chegou de Itapuranga, há 3 anos atrás, 4 anos atrás. Irmão Geraldo veio da igreja presbiteriana. Então, veja bem, que enquanto presbiteriano, o irmão Geraldo tem coisa para me ensinar. Eu não posso dizer, então, não. Irmão Geraldo, igreja presbiteriana? Não tem nada para me ensinar, não. Eu sou assembleiano, menino. Aqui o bode bate e quebra o chifre. Não, meus amados, não tem ninguém assim, não. Não tem ninguém assim. Irmão Geraldo já tem me ensinado, e eu estou falando, não é firula, não. Ele já tem me ensinado muitas coisas com o proceder dele. E eu tenho certeza que eu tenho ensinado alguma coisa para ele. E isso acontece entre nós. Não há um relacionamento
que você não seja afetado pelo relacionamento e não afete a quem está se relacionando com você. Cada um tem a capacidade de transmitir algo novo para o outro. Porque cada um foi educado num sistema, cada um tem uma cultura, e esta troca de experiências, primeiro, ela só acontece mediante relacionamentos. Sem relacionamentos, você não consegue trocar experiências a ponto de afetar você. Segundo, quando você recebe a experiência do outro, você cresce e você amadurece. Sendo assim, que dia que eu posso denegrir alguém ou rebaixar alguém para exaltar outro, ou exaltar alguém em detrimento de alguém que não merece tanto respeito? Eu não posso fazer isso. É uma reclamação que existe de alguns pastores, por exemplo, que quando chega um médico na cidade, ou o prefeito chega, aí ele faz caso daquele prefeito. Mas quando chega um mendigo, ou quando chega alguém simples, ele não faz o mesmo caso. Queridos, nós não podemos ser assim, não. Nós não podemos ter nenhum tipo de preconceito. Preconceito é a junção de duas palavras: pré, anterior, antes, e conceito. Sendo assim, analisando sob esse ponto de vista, a ideia de eu dizer o meu espírito não deu certo com o espírito do irmão Silvio desde o início. Isso é possível na vida de um crente? Isso é preconceito. É um conceito pré-concebido. Conceito antecipado. Conceito antecipado. Isso é que é preconceito. Eu não posso ter isso. Então, o que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso me relacionar com as pessoas. Diante da minha argumentação anterior, o que eu preciso fazer em relação ao irmão Geraldo? Eu preciso estar próximo dele. Para quê? Para eu analisar o que eu posso aprender dele. A ideia de Deus é essa. É por isso que Deus disse assim: considere, estou transliterando, considere o irmão Geraldo superior a você. Porque enquanto superior a mim, ele tem coisa para me ensinar. E eu vou estar humilde na presença dele. Mas ele vai ter o mesmo pensamento. O pastor William tem coisa para me ensinar, então eu vou ver o que ele tem para me ensinar. E isso só vai acontecer se nós nos relacionarmos. Caso contrário, não conseguimos. O discípulo de Jesus, para ele entender esta posição que Tiago está colocando, ele precisa se relacionar com Deus. Não há a mínima condição de eu ser discípulo de Jesus sem conhecer a Jesus. Eu preciso conhecer o temperamento de Jesus, porque eu preciso ter o mesmo temperamento. Eu preciso entender as concepções de Jesus, como é que ele compreende o mundo, para que eu receba isso e viva. Eu preciso conhecer o que Jesus espera quando eu me chego na presença dele, como é que eu devo estar. Por que as pessoas hoje, nesse evangelho de ultra graça, por que as pessoas jogam Jesus na parede? É porque eles não conhecem Jesus. É por não conhecer que eles pecam. É por não conhecer que eles erram. O que Jesus falou sobre o que Deus falou sobre o povo em Oséias, o povo dele? Ele disse assim: o meu povo perece por não ter conhecimento. Quem não tem conhecimento de Deus, não consegue viver para Deus. Só conseguimos viver para Deus, só conseguimos ser discípulos de Jesus, se nós formos íntimos dele. Aí sim, nós vamos saber como devemos chegar na presença dele, o que ele pensa de nós, como é que ele nos trata. Quantos de nós,
até hoje, tem a Deus como aquele velho carrasco com um chicote na mão. E se eu pisar fora da linha, a chicotada come mesmo no lombo. São muitos cristãos que têm esse pensamento. E Deus não é nada disso. Deus é amoroso, Deus é gentil. Eu preciso me lembrar que Ele é amoroso, mas também Ele é justiça. Eu preciso me lembrar, conhecendo a Deus, eu me lembro que Ele é gentil, Ele é amoroso, mas Ele também é fogo consumidor. Não foi o que nós lemos aqui? Eu vou receber as bênçãos dEle, naquele hino, eu vou receber as bênçãos dEle se eu obedecer e viver para Ele. Porque muitos de nós, às vezes, chega pela nossa atitude, dá a entender que a gente pensa que Deus é bobo, que Deus não vai analisar a minha mente, Deus não vai me punir. E Deus diz isso claramente na Bíblia, que algumas pessoas pensavam assim. E por quê? As pessoas não diziam isso, mas elas agiam assim. Então, meus amados, eu preciso, quando eu faço acepção de pessoas, quando eu trato alguém diferente de outro, o que eu estou fazendo é isso, eu estou dizendo, não, Deus não se importa com isso, não. Que dia que Deus vai me punir por causa disso? E Deus não pune mesmo, mas você se retira debaixo da bênção de Deus. O grande detalhe não é que Deus vai fulminar você, ficou esturricado, pronto, acabou. Não, porque hoje nós vivemos no tempo da graça, mas entenda, você não pode sair da presença de Deus, porque sair da presença de Deus é insucesso na certa. Nós não podemos nos dar ao luxo disso, é vivermos para Deus, vivermos para Ele, constantemente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, viver para Ele. Pois bem, vamos caminhar mais. Nos versículos 2 a 4, Tiago nos traz um exemplo prático que estava acontecendo lá naquela igreja, que estava acontecendo entre os destinatários. Olha aqui a humilhação que alguém promovia na vida destas pessoas humildes. Olha o que diz o versículo 2. Porque se entrar na sinagoga uma pessoa na sua avaliação, ele está dizendo, na sua avaliação do exterior, porque a pessoa apresenta um anelzão jeitoso, você pensa, ou é doutor ou é rico. A roupa jeitosa, você diz, olha a roupa que ele está usando. Aí você começa a conceber uma imagem daquela pessoa, um padrão de vida, um valor para aquela pessoa. Aí chega um outro que não tem como se vestir daquele jeito, e aí você entende que aquele que está usando o anel e a roupa chique vale mais do que aquele que não está tão chique. Por que ele vale mais? É porque você pensa na avaliação do exterior. Você pensa, aquele ali não tem nada. Ele não pode me fazer nada. Ele não pode me promover nada. O outro, sim. Aí você, numa ideia assim mais elevada, você diz assim, eu sou o líder da igreja. Então, aquele ali não tem nem dízimo para entregar. Aquele outro já tem um dízimo grande. Quem é que faz o dízimo valer? É ele em si? É o valor em si? Ou é Deus? Meus amados, quem multiplica o dinheiro é Deus. Quem faz o milagre é Deus. Não foi isso que Jesus disse naquela experiência que ele teve? Ele ficou no templo vendo
o momento do ofertório, não sei se era o momento, ou eu nunca estudei como é que era lá, na minha compreensão, cada um que chegava, a pessoa chegava e entregava o seu dízimo, a sua oferta no gasofilácio. Então, estão chegando, e aí chegou lá um senhor, e colocou lá um dinheiro, e chegou uma viúva, colocou 2 moedas. E Jesus valorizou as 2 moedas. Por que Jesus valorizou? Porque era a única coisa que ela tinha. E Jesus falou isso. Jesus explicou para os discípulos. Ele disse assim: aquela lá deu o que tinha. Aquele lá deu o que restava. Então, meus amados, não é esse o critério que nós precisamos usar para avaliar pessoas. Primeiro, nós não podemos nem avaliar as pessoas, porque todo mundo é igual. Mas se precisar de você avaliar, avalie pelo que está dentro da pessoa e não pelo que ela apresenta. Tem muita gente que anda aí de Hilux 0 e está devendo a Hilux toda. Mas tem alguém que anda de Uno e o Uno está pago. Qual é o que vale mais? Uai! Se aquela pessoa tivesse uma Hilux 0 paga, ela não valeria mais do que o que tem o Fiat Uno? Imagine nessas condições. Veja o quanto é enganoso esse critério que nós usamos. Precisamos nos ver livres desse critério. O que ele mostra? Avaliação pela aparência, no versículo 2. Isso não é modo de avaliar. Alguém leia, por favor, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Então, veja bem, a sua avaliação não tem valor nenhum. Porque assim como o seu coração é enganoso, conforme Jeremias 17, os seus olhos também são. O que eu devo fazer então? Eu devo consultar a quem vê dentro da pessoa. Minha avó usava um termo que muitos idosos usavam e muitos usam hoje, que coração é terra que ninguém vai. E não vai mesmo. E as pessoas estão se especializando. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas se especializam em falar o que não querem fazer ou em falar o que não fazem. Em mostrar o que não são. As pessoas estão mestres em fazer isso. Por quê? Nós vivemos num mundo de hipocrisia. Por que tem muitos influencers suicidando ou entrando em depressão? Por causa disso. Porque eles não vivem a realidade da vida deles. A pessoa levanta, ele precisa impressionar, ele levanta na casa dele, quando é ela, ou às vezes quando é ele mesmo, se maqueia, tira a olheira e coisa e tal, e aí faz uma filmagem, faz um post. Dá a impressão que ele dormiu daquele jeito, ele é pleno demais. Hipocrisia. Esse não é ele. Quantas pessoas destes influencers alugam suítes de hotéis por 2 horas para fazer filmagens, para postar? Quantos? São inúmeros, meus amados. Inúmeros. Falsidade, hipocrisia. Nós vivemos nesse mundo. Então, procure para Deus, para você saber o que é aquela pessoa. Analise, mas analise sob os frutos. Analise considerando os frutos da pessoa, não o que ele mostra ser. Porque se você analisar os frutos, vai ajudar muito. Quais os frutos que nós temos desses influencers? Quais os frutos que nós vemos deles?
Quais os frutos que nós vemos de pastores que estão aí na internet, induzindo os membros das igrejas locais a ofertar para eles, vendendo oração, dizendo: oferta tanto que eu vou subir com o seu nome para o monte. Cadê o fruto dele? Você avalia o fruto dele? Você procura para Deus quem é ele? Você tem essa preocupação? As pessoas que estão me vendo na internet não saberão como é que eu trato a minha esposa, não saberão qual a educação que eu dou aos meus filhos, não saberão como é que eu respeito os meus netos, não saberão de nada disso. É só a minha palavra, é só o que eu apresento para eles, é o que se vê, é o que se pode avaliar. Mas nós não podemos fazer isso. Servo do Senhor não pode fazer isso. Alguém chegou pregando na sua igreja? Avalie a palavra. O que ele está falando é conforme a palavra? Ele falou que a mulher de Jó falou para Jó se matar. A Bíblia fala isso mesmo? Deixa eu conferir. Ah, sim. Então é isso mesmo. A gente precisa conferir, meus amados. Sim, meu irmão. Eu vou dizer uma coisa aqui que parece retrocesso. Mas quando nós estamos lendo agora, começamos ontem, o Evangelho de Marcos. Sempre que você vê Jesus, eu falei com a Miriam, comentei ontem, porque Jesus curou uma pessoa de cegueira, falou para ele o seguinte: olha, você não conta para ninguém o que aconteceu. Ora, gente, é exigir demais de um cego que foi curado. Agora ele pode ver. Como é que ele vai conseguir esconder isso? Ele andava com uma bengalinha, agora não está andando mais com a bengala, nos nossos dias. Aí ele sempre andava escorado em alguém, agora não, ele está andando livremente. Como é que esconde? E a alegria dele, ele não podia ver, agora ele pode contemplar a beleza das pessoas, a beleza do verde. Eu tenho a impressão que aquele homem saiu dali sorrindo de orelha a orelha. Quando ele foi se lavar naquele tanque, a hora que ele chegou no tanque, o povo já falou: uai, mas o que é isso aí? Você nunca deu conta de chegar aqui sozinho? Quando ele foi falar com o sacerdote, admiração. Então, meus amados, nós precisamos ver que Jesus sempre disse isso. Jesus, enquanto homem, ele nunca disse: faça isso mesmo. Menino, eu sou poderoso mesmo, eu sou filho de Deus, então pode falar aos quatro ventos aí. Nós não vemos Jesus falando isso. Nós vemos Jesus dizendo: o livro de Mateus, o livro de Marcos, o Evangelho de Mateus e Marcos, começa a dizer, e ele diz, demônio começa a dizer: o Senhor é o Filho de Deus. Cala a boca. Era isso que ele falava. Mas nós queremos ser melhores do que ele. Eu quero que o povo me ovacione. Se eu chegar numa igreja e o povo não glorificar a Deus, mas aquele glorificar não é para Deus, é para mim. Nós precisamos estar muito atentos a essas atitudes das pessoas e avaliar essas atitudes. Eu tenho falado a vocês e vou dizer a respeito da nossa festa do Ação de Graças, que foi uma bênção.
Mas quantas daquelas pessoas foram lá para adorar a Deus? Quantas delas, e nós não sabemos, é claro, nós podemos imaginar, quantas delas foram lá para dar a Deus a ação de graças pelo que Deus tem feito em Goianápolis? Nós não vamos lá para isso. Nós vamos lá para ver os cantores que tem, para ver as pessoas, para ver quantas igrejas vão lá. É isso que nós vamos fazer. Aí eu digo, eu sou pastor e eu preciso estar lá em cima. Eu vou bem vestido, porque eu preciso estar lá em cima, o povo precisa me ver que eu estou lá. Para quê? Será que o povo precisa me ver mesmo? Ou será que o povo precisa ver o que Deus tem feito aqui? Eu não sei o que faríamos para que o povo visse isso. Não sei o que poderíamos fazer. Mas a gente precisa pensar nesses grandes eventos. Marcha para Jesus. A marcha é para Jesus ou é para eu passear? Ou ela se tornou um evento para as denominações? O que nós estamos fazendo? Estamos mesmo promovendo uma marcha para Jesus? Até onde isso é uma marcha para Jesus? Vocês sabem, eu estou fazendo um levantamento da história do pentecostalismo do Brasil, porque eu quero chegar na história de Goianápolis. Então, resolvi pegar desde o movimento avivalista no seu início. E aí eu cheguei agora em Gunnar Wingren e Daniel Berg. Amados, quando você vê a história daqueles dois, santo Deus, nós não estamos fazendo nada não. Eles foram como Paulo, eles foram apóstolos mesmo. Eles viveram plantando igrejas. Viveram plantando igrejas. Dá uma olhada na história. A história, a biografia deles vai dizer, em 1926, Gunnar Wingren foi para lá, Daniel Berg foi para o outro lado, e aí desceu para São Paulo, e aí lá em São Paulo ele chegou em Santos e fundou a igreja, Daniel Berg, aí ele foi para São Paulo, o Gunnar Wingren já foi para São Paulo, já fundou São Paulo. Não, eles realmente desbravaram o Brasil. Nós hoje não damos conta de ganhar Goianápolis. Nós não damos conta de ganhar Goianápolis, nós estamos fraquinhos demais. Precisamos melhorar, precisamos nos tornar discípulos verdadeiros de Jesus e agir como tais. Porque é assim que Jesus espera de nós. Ele não espera outra coisa, a não ser que nós estejamos aos pés dele, confiando nele. Vamos cantar o hino de número 126, enquanto trazemos nossas ofertas. O gasofilácio está aqui. Eu vou... Você pega? Muito obrigado, irmão Geraldo. (126) Todos nós cantando bem bonito igual aquela hora. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo,
proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Haverão ferimentos em nós neste mundo, mas a glória futura, como disse Paulo, não é para comparar com o que nós temos, com o que nós sofremos aqui. Lá vai valer a pena, como diz o hino de Eliane, se não me falha a memória, alguma Eliane aí. Canta muito bonito, por sinal. Abençoada. Vamos nos colocar de pé. Muito obrigado pela sua presença. Deus continue abençoando o irmão Suail, o irmão Juarez, o irmão Joel. Que Deus esteja conosco na viagem que nós faremos amanhã. Até agora está combinado de nós viajarmos a noite toda. Então precisamos da proteção do Senhor e da ajuda de vocês em oração. Não se esqueçam de nós. De amanhã até domingo devemos chegar, se não depois do culto, ali entre o momento de começar o culto até a metade, devemos estar chegando. Então, nos ajude em oração. Vai ser um bate e volta e nós vamos trabalhar muito lá. Então, precisamos de vocês. Feche seus olhos, por favor. Senhor eterno, somos gratos a Ti. Gratos porque o Senhor nos tem dado o vigor para continuarmos na Tua presença. Gratos porque temos sido iluminados pelo Senhor e o Senhor tem dado a condição a cada um de nós de receber os mistérios do Senhor para nós. Capacita-nos, ó Deus, a vivermos para a glória do Senhor. Nós não temos outro motivo para viver a não ser glorificar o Teu nome. Dá-nos da Tua presença, abençoe a semana dos Teus filhos e manifeste a Tua glória sobre a vida de cada um dos ofertantes nesta noite. Abençoe, multiplique, abençoe também aqueles que não puderam fazê-lo hoje. Nós assim lhe pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a vida de cada membro da sua família, até que Jesus volte para buscar você. O que você diz agora? Amém. Vá em paz para a sua casa, levando a bênção do Senhor e pratique o que nós aprendemos hoje.